Bem, meus queridos irmãos e irmãs, é um prazer receber todos vocês aqui para mais uma vez a gente dar sequência aos nossos estudos, né, sobre a doutrina espírita e aprendermos juntos, né, que somos todos aprendizes. E graças a Deus a doutrina espírita tem nos revelado tantos ensinamentos dela que nos ajudam aí a lidar com o dia a dia, nas dificuldades. Boa tarde. Bem-vindo. Então, esses ensinamentos que Kardec conseguiu codificar para nós, né, com o trabalho dos espíritos da falange, do espírito de verdade, até hoje, tão atuais, né? Na verdade, os ensinamentos são à frente do seu tempo, né? Ainda temos muito que aprender. Estamos estudando e à medida que o tempo vai passando, a gente vai lendo com mais calma e é mais amadurecido pelas dificuldades, porque as dificuldades e as provas, elas nos amadurecem, elas nos fazem mais adultos, na verdade. Vai deixando aquelas birrinhas de lado, aquelas crises que a gente entra, às vezes, tantas discussões com Deus nós temos, na verdade, que são típicas, né, do aprendiz, que a gente fica, às vezes, insatisfeito com como as coisas são conduzidas, a gente queria que fosse outro jeito, achava, a gente chega a pensar que poderíamos ter uma solução melhor para as coisas do mundo, mas a verdade é que não temos, né, e Deus tem, e nada está fora do seu controle. Então, graças a Deus, que a doutrina espírita nos permite. O pessoal já está chegando aqui no Instagram também, sejam bem-vindos. Bom, hoje nós temos o prazer de receber nosso querido irmão Aurélio Gama, tá certo? Que a gente conhece há pouco tempo, mas temos uma afinidade muito boa, graças a Deus. E ele estava anteriormente, ele colocou aqui na nossa lista, na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, que é aqui em Caruaru, lá com o nosso irmão Soares e Silmara. Mas agora ele modificou a área de trabalho e está aqui no Lar Espírita Maria de Nazaré, que fica aqui na Boa Vista, ali atrás da feira, né? Quem quiser depois fazer uma visita lá. Ele não saiu obrigado não, viu, gente? Ele foi convidado para trabalhar por lá e aceitou, né, para ajudar os colegas por lá, afinizou-se, porque trabalho é assim. Recebe aquele convite, a gente se afina, a gente vai. Não importa, né? O importante é que a gente esteja sempre unido no propósito, naquele ideal de aprendermos, de divulgarmos essa palavra, né, e juntos a gente ir se aperfeiçoando. Então, o nosso irmão, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo e vai trazer um tema bem interessante para a gente hoje. Nosso pensamento cria a vida que procuramos. Nossa, hein? Nosso pensamento cria a vida que procuramos. Então vamos lá, vamos ver a abordagem que o nosso irmão vai trazer para a gente essa tarde. E só para a gente ir se afinando, né? Esquecendo um pouquinho dos problemas, asserenando nossas mentes, né? A gente vai fazer uma pequena leitura desse livro, Agenda Cristã, que é de André Luiz, né? Pela psicografia de Chico Xavier, uma mensagem curtinha. Em verdade, o santo não condena o pecador, ampara-o sem presunção. O sábio não satiriza o ignorante, esclarece-o fraternalmente. O iluminado não insulta o que anda em trevas, aclara-lhe a senda. O orientador não acusa o aprendiz tateante. A ovelha insegura é a que mais reclama o pastor. O bom não persegue o mal, ajuda-o a melhorar-se. O forte não malsina o fraco, auxilia-o a erguer-se. O humilde não foge ao orgulhoso, coopera silenciosamente em favor dele. O sincero a ninguém perturba, harmoniza a todos. O simples não critica o vaidoso, socorre-o sem alarde sempre que necessário. O cristão não odeia nem fere, segue ao Cristo servindo ao mundo. De outro modo, os títulos de virtude são meras capas exteriores que o tempo desfaz. Veja que recado bonito aí pra gente, né? Não importa aquilo que a gente já conquistou, mas a gente não deve utilizar qualquer conquista nossa para, de alguma forma, diminuir o outro. Sempre ser aquele que ampara, aquele que promove o outro, promove o bem-estar do outro, promove o desenvolvimento do outro. Porque todos nós somos aprendizes. E por mais que a gente tenha conquistado algumas virtudes, graças a Deus, porque não estamos nas primeiras encarnações, né? Nós já conseguimos desenvolver uma série de virtudes. Mas isso não quer dizer, isso não nos dá o direito, jamais, da gente diminuir o outro. Ao contrário, o que a gente já conquistou deve ser uma força que a gente carrega conosco, suficiente para fortalecer, amparar e promover o desenvolvimento daqueles que estão ao nosso redor. Começando em casa, né? Evitar aquelas discussões, não nos acharmos melhor que o outro, porque em casa a gente tem os desafios, é muito natural, porque somos espíritos em desenvolvimento e recebemos do nosso lar aqueles que são parceiros do passado, comprometidos em erros, comprometidos em acertos, mas em erros também.
e trazem também a sua bagagem. Não são espíritos que foram recém-criados, são espíritos já antigos, com suas experiências, suas bagagens, e a gente é convidado, com que aquilo que a gente já conquistou, a gente ajudar o outro a crescer. Ainda que o outro não esteja preparado ainda para reconhecer o nosso esforço de melhoria, mas a gente faz a nossa parte. A gente faz a nossa parte. Porque toda semente que é lançada, um dia ela germina e um dia frutifica. Então, cada exemplo que a gente dá de coisas boas, aquilo, por mais renitente e rebelde que o outro seja, aquilo fica na pessoa. E mais adiante, aquilo vai brotar. Nunca deve se esquecer disso. Porque Deus conta conosco nessa semeadura das boas sementes. Muito bem. Então, para darmos sequência ao nosso trabalho, a gente vai fazer nossa prece. Então, vamos todos ouvir com calma. Se alguém tiver algum comentário ou pergunta a fazer, ao final, né, a gente fala com o nosso irmão Aurélio, tá certo? Ele está sempre disponível aí, tá certo? Que a gente pode ficar com aquela dúvida, conversa com ele, tá certo? Ok, Aurélio? Estou te botando nessa fria aí. Com certeza. Tá certo? Mas a gente não vai fazer no meio da palestra para não atrapalhar o raciocínio, né? Tem o tempo certinho, aí vai desenvolver naquele tempo, né? Mas quando terminar, a gente fica à vontade aí para conversar com ele e fazer essa troca, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece inicial. Nosso montacismo, por gentileza. Boa tarde a todos. A casa agradece a quem está vindo aqui a primeira vez, que voltem sempre. A casa está sempre aberta para receber os irmãos. Agradecemos a espiritualidade amiga, ao Mestre Jesus, aos espíritos aqui presentes, encarnados e encarnados. Ilumine nosso irmão Aurélio, que com certeza ele vai saber muito bem desenvolver a sua palestra. Pedimos a Deus muita paz, muita luz, que tenhamos uma excelente semana. Oremos pelos nossos irmãos esquecidos, invisíveis. Os irmãos que estão nos hospitais, estão sofrendo. Pedimos, Senhor, muita luz, muita paz, porque o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Assim seja. Assim seja. Muito bem, meus irmãos. Então vamos começar nossos trabalhos com a palavra do nosso irmão Aurélio Gama, com o tema: Nosso pensamento cria a vida que procuramos. Olá, muito boa tarde, muita paz, muita luz, que a presença da espiritualidade, os amigos espirituais, possam inspirar a todos nós na clareza, na sabedoria, na busca em que todos nós nos colocamos. E, mais uma vez, eu agradeço o convite e é muito bom estar aqui, numa casa tão acolhedora, nos tornamos mais próximos, isso é importante. E mais importante ainda é o que cada um de nós, dentro do nosso contexto, da nossa proposta de vida, no nosso propósito de viver, podemos interagir, trazer, trocar, receber e doar. Então, muito boa tarde a todos e todos nós possamos estar nessa união, nessa comunhão. O tema na qual nós propomos hoje, ele é um pensamento trazido nas páginas do livro Pensamento e Vida, em que Emmanuel, e é muito interessante para que, principalmente para o espírita, conhecer essa obra. É uma obra que, ao longo desse processo, datada de 1958, onde, do plano espiritual, e aí tem todo um porquê dessa obra. Quando, no compêndio das informações trazidas através de Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier, foi questionado o que nós podemos levar como um manual, como uma inspiração, como uma forma de nortear, além de todo o ensinamento do Cristo, além de todo o propósito dos evangelhos, da Boa Nova, da mensagem do Cristo. O que mais podemos trazer como sendo um manual orientador? Então, esse livro, Pensamento e Vida, ele
traz nas suas páginas. É um livro curtinho, pequeno, mas que é de profundo conhecimento. E nos faz refletir a cada palavra, a cada parágrafo, a cada trecho da obra, onde trazemos para o nosso cotidiano tudo aquilo que, em muitos momentos, parece-nos totalmente sem rumo, sem conclusão, sem orientação. Então é muito importante que nós busquemos dentro do nosso ideal de vida essas inspirações. A espiritualidade, ela vai simplesmente, a espiritualidade vai nos conduzir, vai nos inspirar em muitos momentos. Mas se eu não estou devidamente equipado, eu quero transmitir algo, mas o meu aparelho receptor ou transmissor não está ajustado. Eu quero estar em sintonia, mas eu não sei como exercer essa sintonia. E aí nós entramos nesse looping na nossa vida em que muitas circunstâncias parecem não ter solução. Então a recomendação de hoje é o livro Pensamento e Vida. E aí uma das questões que é trazido logo no prefácio desse livro é exatamente o tema do nosso encontro de hoje. Nosso pensamento cria a vida que procuramos. E eu, para ser fiel à mensagem de Emmanuel, eu transcrevi aqui uma colinha para a gente poder falar. E eu vou abrir exatamente o nosso raciocínio com o trecho que é o tema do nosso encontro. E Emmanuel começa assim: nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso de milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida do nosso Pai. Prefácio de 11 de fevereiro de 1858, em Pedro Leopoldo. Então nós vamos ver que nesse... Me desculpe, mas eu sou meio estabanado mesmo, viu? Assim é normal. Quem me conhece sabe. Pisa, quebra, olha, tira isso aqui, eu vou tirar tudo. Explode na minha mão, é normal. É a intensidade daquilo que você faz. Mas vamos lá. E aí o pensamento que Emmanuel nos convoca a refletir, e aí nós vamos ver um pouquinho sobre essa questão do que o pensamento, na realidade, cria a vida que procuramos. Como assim? Mas eu penso tão positivamente, eu não penso nas coisas que eu estou vivendo, mas elas estão acontecendo. Eu estou pensando que eu estou... Tem que lembrar que tem um microfone aqui. Eu estou pensando que eu quero ficar doente? Será que eu estou passando... Eu estou pensando nisso? Então nós vamos ver que existe um algo mais por trás em que o nosso pensamento, em que aquilo que está reverberando em nós tem a ver conosco. Quando eu fui estudar, eu sou muito questionador, e eu repito sempre, eu já disse aqui, eu acredito, que a doutrina espírita é para ser questionada, e ela nos questiona. E nós devemos questionar. Não existe tudo pronto, existe aquilo que nós vamos, dentro do compêndio, como disse a mensagem de hoje. Aquele que tem o conteúdo, ele não se exalta perante o outro, mas sim tem a oportunidade de dividir, de estender a mão, de fazer com que o outro se erga, se levante. E é exatamente essa a proposta dos Espíritos, através do conhecimento da vida espiritual.
nos traz com bastante propriedade essa inter-relação da vida material com a vida espiritual, na qual nós somos a parte integrante, constante, imortal, como seres espirituais. Então aí começam todos os nossos questionamentos. Por que eu estou vivendo isso agora? Por que isso está acontecendo comigo? Será que tudo isso é castigo de Deus? Aquele Deus que outrora ficava no trono e que na imagem das pessoas submissas ao controle, Deus ordena que você... E aí eram feitos sacrifícios e todos os tipos de atrocidades. Um Deus que contemplava alguns por terem uma história, vamos dizer assim, ou que podiam ser mais benevolentes materialmente, em contrapartida, era um Deus de punição, de castigo. Será que é o Deus que nós ainda vivenciamos na nossa vida? Porque a gente ainda ouve hoje em dia, e até mesmo no meio espírita, como você, eu estou indo como Deus quer. Deus quer isso. Eu aceito. Nós precisamos entender que Deus é todo amor. Deus, nos seus atributos divinos, é onipresente, onisciente, justo, bom, amoroso. E dessa maneira, como estaria delegando a uns méritos e a outros sofrimento. E aí nós vamos ver que toda a estrutura dos evangelhos, o sermão da montanha, na qual Jesus vai construindo no ser toda a necessidade da compreensão, partindo do princípio de que o amor é a célula máter, é aquilo em que nós podemos dar e receber e que não exige nada além da nossa vontade, do querer. E começa em mim. Eu não dependo do Alain, eu não dependo de outras pessoas para o exercício ou a prática de qualquer uma dessas leis, ou qualquer um desses ensinamentos, ou na estrutura da própria Boa Nova. Então nós vamos ver que no livro Pensamento e Vida, nós precisamos começar a montar essa estrutura. E logo no seu início, nós vamos entender assim, o que é o pensamento? Eu não gosto de falar sozinho, então se alguém quiser falar, pode falar. O que é o pensamento? No que eu estou sintonizado? Dentro desse caminho, qual é a ação do pensamento em nossas vidas? Nós vamos ver que ao longo dos séculos, e algum tempo atrás, como eu vinha dizendo, eu sou um cara muito questionador. E aí eu vou atrás de informações, conhecimento e buscas. E eu fui estudar o Bhagavad Gita, que é um livro, são na verdade 8 livros, são 10 mil páginas, e foram 2 anos para ler, para tentar entender. E só tem uma tradução em inglês. Não tem outra língua, não houve tempo, acho, de fazer isso. Aí nós vamos ver que esse conhecimento não é nada novo. Vem de uma ancestralidade muito grande, em que nós, e lá
é muito claro nas suas entrelinhas que tudo dentro desse conceito, dessa vivência, tudo que existe à nossa volta é vibração, é sintonia. E nós vamos ver que uma figura que foi muito inspiradora para Sócrates, que foi Hermes Trismegisto. Até domingo passado, o Frederico Menezes, que esteve aqui, fez referências no domingo exatamente sobre isso, sobre ele. E aí nós vamos ver que existem algumas leis que são universais, que não são méritos desta ou daquela doutrina, que não são méritos ou exclusividade desse ou daquele tipo de conhecimento, porque são universais, aquilo que nos envolve. Então, uma das primeiras leis em que Hermes, através de seus estudos, ele disse o seguinte: o universo é mental. O universo vibra em toda a estrutura. Deus é vontade, é amor, e tudo isso que emana no universo parte da vontade do Criador. Quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, e eu, muito particularmente, sempre me identifiquei com a parte científica, na qual a doutrina traz, de uma forma muito bem estruturada, como disse o nosso irmão Alain no começo, foi lançada a semente. A doutrina espírita, há 167, 168 anos atrás, lançou a semente de algo que é muito maior, que ainda está nessa árvore do conhecimento da vida espiritual. E que nós, como espíritos, acessamos apenas como um galho, ainda em desabrochar, ainda em desdobramento para esse conhecimento. Então nós vamos ver que essa estrutura na qual nós estamos falando, tanto o livro dos médiuns, quanto o livro dos espíritos e a Gênese, trazem esse conhecimento muito bem estruturado, em que os espíritos, através de Allan Kardec, na estruturação das obras fundamentais, das obras básicas, das obras necessárias, trouxe essa semente de conhecimento, que até então era compartilhada de uma forma, digamos assim, muito mais no entendimento de cada um. Mas sempre existiu. Mediunidade não começou com a doutrina espírita, sempre houve a nossa comunhão com os espíritos. Então, se tudo isso, como nós vamos estudando no Livro dos Espíritos, nos seus capítulos, onde fala principalmente da vida de relação, no Livro dos Médiuns, onde fala sobre da mediunidade, e na Gênesis, nos seus capítulos 14 e 15, onde fala sobre os fluidos, sobre os efeitos, sobre as materializações, e ali nós temos um estudo bem mais aprofundado e outras obras que são complementares a isso, como Manuel Filomeno de Miranda, como Hernani Guimarães de Andrade, como Ivone do Amaral Pereira, Leon Denis, onde falam que toda essa estrutura que nos envolve é parte de um processo que vibra intensamente. Então, se tudo à nossa volta é vibração, o pensamento de Deus é vibração. O nosso pensamento é vibração. Quem já não ouviu em outras palestras, muitas vezes, falar que o nosso pensamento é energia? O nosso pensamento é ação. Então, quando nós começamos a entender que o princípio de tudo isso já começa em mim, tem algo aí que a gente precisa ir um pouco mais adiante. Então, se tudo é vibração, para vibrar tem que haver uma sintonia.
E quando vibra, emana uma frequência. Quando você liga lá, entra no teu carro, chega em casa, liga a sua aparelho de TV, você está sintonizando num canal específico que você quer assistir. Então você está sintonizando naquela frequência que está sendo irradiada. A mesma coisa é o nosso pensamento. Mas nós vamos chegar nele aos poucos. Então, se tudo é vibração, e através dessa vibração exerce uma sintonia à nossa volta, e essa sintonia vem através, ou ela é ajustada por uma vibração, e essa vibração, ela emite fluidos e ondas, então nós estamos aqui imersos em vibrações, em fluidos, em ondas. O nosso ser, para quem estuda sobre a mediunidade, e parte do estudo tem a ver com a estrutura dos nossos centros vitais, os nossos chakras, nós vamos perceber que nós precisamos nutrir o nosso corpo. O nosso corpo, ele não precisa do alimento. Ele precisa de vitalidade. O princípio vital que ativa a nossa estrutura física é que nos dá vida. O alimento, ele vem suprir isso, porque nessa transformação, nessa usina que transfere esse alimento material, extraindo dele a estrutura energética que vai organizar os nossos órgãos, toda a nossa estrutura física, e ao mesmo tempo suprir o nosso campo energético, nosso campo vital. Nós, através da nossa existência na materialidade, recebemos tantos fluidos que são emanados pelo firmamento, ou o fluido cósmico universal, aquele que chega até nós, que nutre, e através da sua estrutura biofísica molecular, vai dar construção à matéria, necessitando de um agente intermediador. Nós estamos aqui imersos em gotículas de ar, que ao mesmo tempo estão envoltas em partículas de água. Nós respiramos. A umidade relativa do ar nada mais é do que o fluido. Da mesma maneira. Então, ao inspirarmos, nós estamos também nutrindo o nosso corpo, tanto de oxigênio, quanto também de umidade. E tudo isso é parte dessa estrutura que vai nos alimentar. Então, essa ação contínua que nos reveste é parte de uma estrutura que também me dá condições que na fisicalidade eu possa me manifestar. E aonde fica meu pensamento? No que eu estou sintonizado. Aí nós vamos recorrer a Kardec, mais especificamente, nas perguntas 459 em diante, no seu segundo livro, no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Para nós entendermos um pouquinho como que é que esse pensamento se estrutura. E aí nós vamos devagar um pouquinho sobre isso. E nessa pergunta, ele nos questiona o seguinte: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações? E a resposta é o seguinte: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Só que um pouquinho antes,
nesse mesmo capítulo, a intervenção dos espíritos no mundo corporal, Kardec questiona o seguinte: os espíritos veem tudo o que fazemos? Não satisfeito, ele continua com a pergunta: eles podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Estamos lascados, né? Se eles nos conduzem, se eles nos influenciam, e aí Kardec pergunta: eles podem conhecer os nossos mais profundos e secretos pensamentos? Eu inverti a ordem justamente para provocar. E a resposta, ainda bem que está todo mundo sentado. Frequentemente eles conhecem aquilo que quereris ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem de ser dissimulados. Aí Kardec, ainda não satisfeito, olha, se Kardec não tivesse nascido na França, ele tinha nascido aqui no Brasil, ou ia ser goiano ou pernambucano, porque vai gostar de perguntar desse jeito. E aí Kardec complementa, nesse caso, pareceria mais fácil esconder uma coisa a uma pessoa viva que fazê-la a essa mesma pessoa depois de sua morte. E aí a resposta é: certamente. E quando vos credes bem ocultos, tendes frequentemente uma multidão de espíritos a vosso lado que vos vem. Aí o que foi que Paulo disse? Que nós estamos envoltos numa multidão de testemunhas. Não, mas eu não fiz nada. Qual é o seu nome? Cristiano. Não, mas eu não fiz nada. Eu só pensei. Eu nem cheguei a dizer para Cristiane o que eu queria, mas não, eu não fiz nada, não. Na hora eu pensei em dizer, mas eu não disse. Olha a pergunta de Kardec aqui. E aí na 458, que antecede aquela, que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam. Aí eu vou deixar a resposta para vocês pesquisarem no livro dos Espíritos. Então vejamos, mas é para isso, para a gente poder se questionar. Então, se nós frequentemente estamos envoltos numa multidão de testemunhas, se os nossos pensamentos geram tudo isso que nós falamos, uma vibração, uma frequência, uma sintonia, e no que é que você ou eu estamos sintonizados? No que eu estou fazendo dos meus pensamentos? Olhai, orai e vigiai. Qual foi essa fala de Jesus? Vigiai o quê? Olhai o quê? Orai, todos nós sabemos. Aqui, né, lá? Pronto. Então, se eu não sou vigilante, e aí a gente vai ver aqui que os Espíritos dizem a Kardec, eles quase sempre sabem os nossos segredos mais ocultos, porque está estampado. Ah, Dona Cristiane veio hoje, mas até o final a gente vai acertar aquelas contas. Só pensei, será que o que eu estimulei, o que eu criei à minha volta? E aí, como nós estávamos falando antes, se os nossos centros vitais, os nossos chakras, o nosso corpo físico, ele é um reflexo de tudo aquilo que está se consolidando, densificando na fisicalidade. Como espírito imortal, nós trazemos toda a nossa bagagem, tudo aquilo que nos é próprio.
Emmanuel, no livro Consolador, nos relata que não há nenhum desencarne ou reencarne que sejam exatamente iguais. Por que ele afirma isso? Justamente por conta dessa nossa anamnese espiritual, do nosso processo de outras vivências, de experiências vividas que são trazidas necessariamente em cada oportunidade de reencarnar. A fila é enorme para o processo de reencarne. O nosso melhor momento reencarnatório é esse agora. É esse momento que nós aqui estamos, que temos a oportunidade do refazimento, do redirecionamento de nossas vidas. E aí eu trago comigo, na minha memória espiritual, no meu processo reencarnatório, as necessidades que são pertinentes a esse momento. Reencarnando no núcleo mais apropriado, mais justo, mais adequado para que a minha reforma, a minha renovação, a minha reeducação. Porque se alguém aqui reencarnou para pagar alguma coisa, eu acho que já devia ter pago e partido de volta. Porque não é assim que funciona. Ninguém reencarnou para pagar nada. Nosso processo é reeducação e crescimento para alcançarmos a maturidade espiritual e a maturidade moral. E é exatamente quanto a isso que aqui nos colocamos. A família, que até então é muito difícil, porque essa família, o meu marido, a minha esposa, a sogra, e assim vai, são as necessidades reparadoras. De reconhecer em nós o que ainda está latente. O que ainda eu trago que é desconfortável. Em todos esses aspectos, nós vamos ver que cada um de nós reencarnou exatamente onde precisava. Ninguém caiu de paraquedas. Aquela imagem, né, quando era criança, a garça com a fraldinha no bico ali, e aí escapa lá de cima. Não. Como, né, a gente ouvia as histórias nos Estados Unidos, que é do repolho, não sei como é que é lá. Não, a gente reencarna aonde o ambiente é mais propício. Deixemos de lado essa questão de que o que eu fiz para você, por que eu fiz que eu mereço isso. Viva intensamente o que precisa ser vivido. Trabalhe em você o que precisa ser trabalhado, dentro da estrutura que lhe é oferecida. E que diante de muitos aspectos, muitas circunstâncias, aonde realmente eu sou o agente causador? Será que a ação ou a reação das pessoas não está ligada diretamente a mim, ao que eu ofereço, a como eu reajo? E aí, em pensamento, Cristiane, né? Cristiane, ela veio. Oi, Cristiane, que saudade. Olha a dissimulação. No pensamento, eu estou aqui, ó. Então, vejamos que está em nós. Mas, aí entra a vivência em que muitos de nós, como espíritas, isso foi algum espírito que na hora me influenciou. A gente delega tantas coisas para os espíritos, eles ficam de lado assim, meu Deus,
Quanta ignorância! E aí um dos nossos orientadores espirituais, Joseph Kleber, sempre diz: em tudo há espíritos, mas nem tudo são espíritos. Precisamos observar isso. Precisamos trazer, e aí é onde entra a necessidade, principalmente para o espírita, e aí eu faço como sugestão o presente de final de ano, de amigo secreto, amigo oculto, né, de troca de... esse livro, que é esse manual. Como esse, então, nem se fala. Agenda Cristã. Um dos livros orientativos profundos de André Luiz, que se posiciona, se nós formos olhar aqui, ele tem diversas colocações aonde ele traz, no trabalho, na família, no seu dia a dia. Os títulos já nos estimulam a perceber o que cada um dentro do seu dia, como eu posso agir, como eu posso não agir. Ah, na hora eu não sei, parece que alguma coisa me influenciou. Ah, isso aí é muito fácil a gente delegar aos espíritos. Lembrando que a escolha é nossa. Olhai, vigiai e orai. Olha, vigia e verbaliza aquilo que é. Porque o pensamento, a estrutura do pensamento, da ação, ela se manifesta em 3 níveis. Quando eu vi a Cristina, o pensamento que me veio... Cristina, né? Cristiane. Quando eu olhei para Cristiane, ainda tem um sobrenome de Dias. É dias e dias tendo que conviver com a Cristiane. Imagina! E aí nós vamos dizer: Cristiane, não se preocupa, porque eu já combinei com a Alain. No passe você vai receber aí um extra de bônus horas energéticos. Não se preocupe. Então veja, quando nós estruturamos um pensamento, aquilo vibrou primeiramente na nossa tela mental. Ah, já imaginei a cena. Eu já saindo ali, aqui dentro não, porque aqui é um local que a gente tem que ser, né, bonzinho, vestir o manto da caridade, mas da porta para fora, cada um por si. Será que é isso mesmo? Essa é a proposta? Mas, quando eu olhei a Cristiane, já veio na tela mental tudo aquilo que eu queria. Esse pensamento gerou em mim uma reação. Gerou em mim uma emoção, um sentimento que alterou toda a minha estrutura no meu corpo. Se nós pudéssemos medir, e nós muitas vezes temos essa capacidade de perceber os campos vibracionais das pessoas, você consegue perceber nitidamente quando a pessoa está em estado de preocupação, ou em estado de ira, de raiva, ou em estado de harmonia, porque a sua estrutura energética se altera completamente. É normal, todos nós passamos por isso. Nós vivemos envoltos em vibrações. Saímos daqui, chegou ali na frente, alguém vem e freia em cima da gente. A gente já entrou naqueles processos, já alterou a nossa vibração. Então, estarmos em equilíbrio é desafiador. Por isso que viver não é muito fácil. Porque nós somos desafiados constantemente nessas oscilações. A questão é nos mantermos no equilíbrio. E aí entra a mensagem do Cristo. Então, quando eu me altero através de um pensamento que me traz um desconforto,
todo o nosso sistema orgânico, bioorgânico, bioenergético, já começa a entrar em colapso. Anete Guimarães, palestrante espírita, médica, neurocientista, traz em uma das suas palestras uma informação que, se a gente for observar, aqueles programinhas que passam sobre os incidentes, as ocorrências, programa policial, tudo aquilo, e que muitas vezes a gente para ali, frente, às vezes até a televisão está na sala, a pessoa para com o prato aqui, né? Ou senta numa posição na mesa lá, para ficar de banda assistindo a televisão, almoçando, vendo esse programa. A Anete diz o seguinte: basta 5 minutos assistindo um programa desse, que o nosso organismo, os nossos neurotransmissores já derramam no nosso organismo alterações químicas da endorfina, da serotonina, da dopamina, que vão levar 5 horas para se reequilibrarem a voltar a um estado normal. Aí eu estou almoçando, falei, olha, mulher, aquela rabada não caiu muito bem no almoço, não. Aquele cuscuz ali, foi de hoje, foi. Aquele pirão. E aí a coitada que se esforçou tanto para fazer exatamente como quer. Ah, mas eu fiz como sempre. Pois é, mas olha, estou aqui e parece que tem 2 dias. E a pessoa não vê que a essa estrutura, tudo aquilo que eu estou vibrando, assimilando, também interfere nos meus campos. Então, quando eu gerei esse pensamento, quando vi a Cristiane, já gerou em mim uma emoção, uma reação que se condensou no meu corpo físico, foi transferido para o corpo físico. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas me deu uma raiva que eu cheguei a tremer. Tudo isso é a reação no físico. E aí nós vamos um pouquinho mais à frente. Eu participo de um grupo de estudo e pesquisa com o Dr. Sérgio Felipe, que é um dos maiores pesquisadores do mundo sobre a glândula pineal. Nós temos os encontros que é feito quinzenalmente, onde participam Haroldo Dutra, Dr. Paulo Roberto Frutuoso, onde nesses estudos nós temos a oportunidade de discutir e debater alguns aspectos relacionados exatamente sobre esses campos. E nós vamos ver que as 3 oportunidades, quando eu olhei para a Cristiane, quando em mim gerou aquele impulso, quando eu me contive, mas lá fora eu não vou deixar escapar, eu tive 3 oportunidades de mudar isso. De mudar a minha frequência de pensamento, aonde naquele momento, aquele pensamento, ao vê-la, eu poderia não ter tido. Da mesma forma, quando aquilo gerou em mim a emoção, está em mim frear, conter, mudar tudo isso que está acontecendo. Mas eu materializei. Eu materializei falando para ela, eu materializei reagindo no meu corpo físico, aonde, com certeza, nas minhas mitocôndrias, que é a unidade celular da molécula sanguínea,
no momento em que ela entra em contato com o oxigênio, ela oxida. E há ali uma explosão, que é como se fosse a mesma explosão de uma boa nova, de uma supernova, uma explosão de um planeta. A intensidade atômica dessa explosão gera um campo de energia que atua no nosso corpo físico, que para nós médiuns, que temos mediunidade, e mais particularmente a mediunidade de efeito físico, é aí que gera o ectoplasma. O campo magnético que envolve a nossa estrutura do corpo. No momento que eu inspiro ar, as moléculas de oxigênio entram em contato com o nosso cérebro, primeiramente, porque o nosso duto nasal é formado por células-tronco. Então eu respiro primeiramente pelo pensamento. E aí eu oxigeno ele vai ver as necessidades e vai fazer esse comando. Qual é o pensamento que eu estou tendo agora? Qual é o tipo de alimento que eu estou mandando para os meus órgãos? Que eu estou nutrindo as minhas células? Que tipo de estrutura que eu estou absorvendo nesse momento? Que está multiplicando células cancerígenas? Células que vão desencadear doenças? Cirrose? Necessidades outras? Que até então estão no meu campo. No meu processo encarnatório da minha ficha anamnésica, em que ali está dizendo que eu vou desenvolver um problema respiratório, pulmonar. É onde entram os meus pensamentos, a minha vigilância, a minha ação, em que eu tenho a oportunidade, na mudança das minhas atitudes, dos meus comportamentos, das minhas ações, em postergar pelo merecimento aquilo que, porventura, pode ainda desencadear. Então nós nos sintonizamos com o quê? Com quem? Qual é a nuvem de testemunhas que estão sintonizadas com o meu pensamento naquele momento em que, ao ver Cristiane, que se afinizam com essa vibração, que entram nessa sintonia, e quase sempre quem é médium, nas reuniões mediúnicas, a gente vê o depoimento dos espíritos. Não, eu não tenho nada contra ele, mas ele tem o que eu quero e ele me chama. Ele me chamou pelo que ele tem. Não é isso? Então vejamos que o nosso pensamento... Eu, quando era garoto, a minha mediunidade começou muito cedo, por volta dos 5, 6 anos. Então era muito comum ver os espíritos, como a gente está vendo todos os que estão aqui, dos dois planos da vida. Os encarnados e aqueles que estão aqui do lado. Então todos estão aqui presentes. Mas eu ficava imaginando se todo mundo realmente via a mesma coisa. E como eu nasci numa família que era espírita, minha avó era fundadora de uma casa, então se falava em espírito, espiritualidade, tudo, desde pequeno. E aí, uma das situações que a gente ouvia é que nós somos uma antena, certo? E aí a antena, nessa época, há 50 e poucos anos atrás, eu tenho 65, então vocês imaginam esse processo. A antena naquela espinha de peixe, ficava em cima de casa, né? Não tinha. E a única antena diferente que tinha, porque a um quarteirão em frente tinha a rede que depois virou Telebrás, que era uma rede governamental. Então tinha lá umas antenas, tipo torre, que era de rádio.
Aí eu ficava imaginando, quando fala, nós somos antena, eu ficava imaginando as pessoas andando com uma espinha de peixe, antenada, ou então carregando uma torre daquela. Para vir mais tarde, a gente perceber que a nossa antena, como o Dr. Sérgio Felipe coloca, e defendeu por 3 vezes uma tese em Harvard, que foi inclusive premiado por isso, é a nossa pineal, formada por cristais de hepatita, que nada mais é um cristal que se tem a capacidade de absorver campos eletrobiomagnéticos, sejam psíquicos ou oriundos de pessoas. Por isso que o abraço, ele é revigorante. Quando você está dando um abraço em alguém, é como se fosse um passe. O que você está dando e recebendo? Qual é a intenção que você coloca? Começa onde? Pensamento. Então, se o pensamento, ele é algo que nesse processo, ele nos permite interagir, como disse Kardec, na pergunta 459, quase sempre, na maioria das vezes, são eles que nos conduzem. Mas eu sou teimoso. Eu não dou espaço nem para o meu mentor, nem para o orientador espiritual. Eu continuo fazendo do meu jeito. Não, depois eu resolvo. Quando? Se a nossa melhor oportunidade reencarnatória é agora. Lembrando que nós precisamos entender e saber nitidamente que essas 3 etapas que antecedem essa manifestação está em mim, está na minha ação mental, está na reação emocional e sentimentais que eu estou ali nutrindo, que eu estou alimentando. Como psicanalista, que a gente observa que muitas pessoas estão chegando, e jovens. Quando você vê um jovem de 7, 8, 12 anos, na sua terceira tentativa contra a própria vida, o que esse jovem já viveu para trazer isso? Para desiludir da vida. Que meus pais não me compreendem porque minha mãe fez isso, porque tiraram o meu celular. Na reação agressiva e impulsiva daquilo que está latente. Qual é o ambiente? Como está sendo alimentado essa sintonia? E nós precisamos entender que tudo isso aí está em nós, em todos os aspectos. E aí, nós vamos ver que no capítulo 27 do livro do Evangelho, tem uma orientação que é bastante profunda. E ela é muito sutil. E é por isso que é importante o Evangelho no lar. Porque ele fortalece as estruturas espirituais, pessoais, da família e do grupo. Porque o Evangelho lá não se restringe apenas àquele momento em que ali, na sua casa, você está fazendo. Ele reverbera contigo aonde quer que você vá. Imagina que nós estamos envoltos numa redoma em que ela se fortalece com o Evangelho lá, em que aonde nós chegamos, aquilo ali é um campo que nos protege. E da mesma forma vai interagir com aqueles que necessitam. Então nós não estamos apenas criando um cordão de isolamento. Nós também estamos interagindo com almas e corações que necessitam. Porque o Evangelho, ele não fortalece, não só edifica o seu lar, seus vizinhos, sua rua, seu bairro. Leiam André Luiz.
Então o Evangelho Lar, ele vem consolidar e fortalecer, que é o primeiro caminho para que a gente possa entender, para que a gente possa se autoconhecer. Quando Sócrates foi no túmulo de Hermes, estava lá, ó, conhece a ti mesmo, conhecereis a verdade, e ela vos liberta. Que verdade que nos liberta? É a verdade de Cristiane ou é a minha? Ou é aquela que em mim ainda serve como prisão, como correntes morais? Aí nós vamos ver que no Evangelho, nesse particular, vem dizendo o seguinte: Deus já nos basta com tudo que nós precisamos. Por dois momentos, por duas circunstâncias, e em dois momentos, Ele já nos basta. A primeira é sobre suas leis, nas quais a nossa consciência tem total compreensão. Ah, mas eu não sabia, está certo. Mas agora sabe. Mas no seu íntimo algo já lhe dizia, porque é latente. Como disse Alain no começo, nós estamos aqui de primeira vez. Quantas sucessivas reencarnações deste ou de outras orbes nós estamos aqui? Dias atrás eu me deparei com uma moça jovem, ela devia ter no máximo uns 22 anos. Estava tão atenta a algumas situações no celular, e aí na hora eu ouvi, é um espírito jovem, primeira reencarnação aqui na Terra. E ela estava tão envolvida com o que ela estava vendo, como se não tivesse mais nada em volta. E aí chamaram ela 1, 2, 3 vezes, até que ela voltou a si. E aí você via nela um total desprendimento de quaisquer intenções maiores. Como dizem os Espíritos, uma alma pura. E nós estamos encontrando pessoas assim. Já estão entre nós. Nesse processo da transição para que a nossa atmosfera psíquica se eleve. Então dizer que as leis, e está ali Kardec questiona, e o Espírito de Verdade responde, na consciência. Aonde estão escritas essas leis? Na consciência. E o segundo ponto que ele nos relata é que as nossas tendências e inclinações já nos direciona o que é necessário em nós, a reformulação. Então vejamos que nós já trazemos conosco o manualzinho. Eu não conheço ninguém, mas se alguém conhecer a Alain também, pode depois, até seria interessante a gente fazer uma roda de conversa com a pessoa, quem reencarnou, trazendo o seu manualzinho ou a sua orientação guardada no bolso. Está tudo aqui, está tudo aqui. Então, cada vez mais, nós vamos vendo que as nossas reencarnações sucessivas, que não são poucas, as nossas experiências vividas, os nossos relacionamentos vividos, nas múltiplas personalidades que vivemos em outras épocas, em que através daquilo que nós experienciamos, moldou o que hoje eu trago, como tendência, como inclinação. E aí em mim, quando vejo, foi algum espírito que me estimulou quando eu vi Cristiane, ou foi um sentimento que em mim já é, ou ainda é, latente?
oriundo das minhas vivências, em que eu ainda trago esse ranço, eu ainda trago essas inclinações, essas imperfeições. Então vamos ver e perceber que é em mim mesmo. E a gente não pode delegar isso às espiritualidades. Tá certo, existe um grau de relação, isso daí a gente não pode esquecer. Mas só entra na tua casa quem você abre a porta. Esse é um pensamento da filosofia hindu. Nada chega até você se não houver a sua permissão. Então tudo está em nós. Está em nós a contenção. Está em nós a mudança, a reformulação. Então a gente precisa entender que, mas isso é meu karma. Eu vou ter que conviver com o Cristiane porque é meu karma. Aí é prova, não, é uma prova, é a expiação. Até que ponto tudo isso, se também eu trago as minhas mágoas, as minhas tendências, os meus ranços morais, os meus desvios morais. Estarmos reencarnados agora é um merecimento, mas também é uma oportunidade que nós não podemos desmerecer, porque existem 5 vezes mais espíritos numa fila para reencarnar. E hoje a maioria dos casais está sendo um filho ou 2, né? Até onde eu pude chegar, eu cheguei nos 9, mas tudo bem. Então foi tranquilo, eu fiz uma parte aí que me coube. Mas e hoje? Quem desencarna hoje pode garantir que terá a oportunidade de voltar aqui por as suas ações? Quanto tempo levará para retornar? 100, 200, quantos anos? E aonde terá a oportunidade? Então nós precisamos sim observar que os nossos pensamentos acabam por nos trair, repetindo padrões, manifestando nesse momento os ranços morais, os padrões repetitivos que ao longo das minhas reencarnações, eu só não cortei cabeça, mas se eu pudesse, eu só não queimei viva, mas... Então veja, o quanto realmente nós estamos crescendo, o quanto nós estamos olhando, olhai, orai e vigiai. O quanto em nós está o processo de renovação e reformulação em que as nossas atitudes precisam sim trazer os reflexos. A mente é o reflexo da vida em toda parte. Isso é um dos trechos que traz nesse livro, Pensamento e Vida. Então essa reforma que nós tanto falamos, do pensamento, nós precisamos sim, cada vez mais, um do outro. Porque é através do outro que eu consigo refletir o que em mim ainda eu não alcancei, eu não acessei. A mente é o espelho do espírito. Aquilo que nós somos, aquilo que nós nos afinizamos, aquilo que nós nos sintonizamos, virá em algum momento. Ou estará nesse processo da sintonia mental. Se tudo à nossa volta é vibração, é sintonia, frequência, que nos sintoniza, quando no momento da prece, todos nós unimos o pensamento e sentimento no sentido maior. Quando adentramos a sala de passe, nos colocamos ali, tanto os médiuns quanto as pessoas que vão receber o passe, numa condição para sermos receptivos. Aí eu entro para tomar o passe.
Vou ficar de olho na Cristiane. Vai vou. Aquilo está batendo em mim como se fosse um guarda-chuva. Eu tivesse com uma capa de chuva ali que não está chegando nada. Espiritualidade está até tentando, mas eu estou fazendo o quê? Qual a parte que me cabe? O que eu estou sintonizado? Então, o pensamento, mais do que qualquer coisa, é a ação na qual nós criamos o nosso ambiente, a nossa estrutura, em que tudo aquilo que nós queremos e buscamos está na ação direta da minha vontade, do meu pensamento, daquilo que eu me sintonizo. Se eu não mudo as atitudes, como é que eu quero que as coisas à minha volta mudem? Se eu não mudo a minha maneira de ser, de agir, de interagir, como eu vou buscar mudanças? Então, o pensamento, mais do que qualquer coisa, ele é o nosso intercâmbio maior. Na ação em que nós, ao elevarmos o pensamento ao Criador, as nossas orações, busquemos nessa sintonia. Busquemos ajuda. Busquemos através da casa espírita, no atendimento fraterno, nas orientações que são passadas. Tragam. Pedir ajuda não é fraqueza, é vontade de vencer. E a casa é preparada para isso. Existem pessoas profissionais, atentos, que vão de alguma forma orientar, seja através dos passes, seja através das palestras, seja através do tratamento espiritual. Não se sinta sozinho. Não tem nenhuma fraqueza. Não é vergonhoso. E sim, trabalhe em você a vontade, o desejo de ser melhor. Porque esse é o caminho que nós nos colocamos. E a partir de hoje, reflita o que eu estou fazendo na minha vida e como eu estou preparando a minha próxima reencarnação. Que tudo começa agora. Não tem como dizer, mas eu não sabia disso. Dr. Bezerra de Menezes diz o seguinte, que basta 20 minutos sentado numa palestra pública na casa espírita, você não pode dizer que não sabia de mais nada. Já está... Exatamente. Já está consciente e, como ele diz o baiano, está lenhado. Que vai ter que responder pelo tudo aquilo que... Então, exatamente. Então, que Jesus inspire a todos nós, que traga em nossas vidas mais clareza, sabedoria, que possamos alinhar os nossos pensamentos numa causa maior. Jesus nos conhece profundamente, porque quando, na estruturação do nosso planeta, leiam A Caminho da Luz e o Exilado de Capela, nós vamos ver que Jesus preparou esse ambiente porque ele sabia quais e de onde viriam os espíritos que aqui estariam. Então, por isso ele nos conhece. Quando ele nos olha, ele não vê somente a semente que vai germinar. Ele vê a árvore que será frondosa, que dará frutos e sombras no caminho. Que ele nos inspire, que a espiritualidade conduza a todos nós e que possamos, através do olhai, orai e vigiai, sermos mais prudentes, amorosos, usar de compaixão e benevolência, para que o amor, que esse laço mais forte que nos une perante a eternidade, seja cada vez mais firme. Muita paz a todos, gratidão a vocês que nos assistem também. Que assim seja. Vou pegar mais uma água. Muito bem, meus irmãos. Então, graças a Deus, tivemos aí esse estudo sobre pensamento. Vale a pena pegar essa obra, essa ele bem devagar, porque ela tem muita informação. Eu acho bastante atenção, mas vale a pena. E a gente vai com o grupo, vai conversando com o outro, tem nossos estudos também. Aí, esse respeito à nossa casa, a gente faz o nosso estudo do Evangelho. A gente está estudando o Evangelho de Marcos.
na hora que é demanda, então é o estudo é quinzenal. Então nós hoje não temos, tudo que vem teremos, tá certo? Hoje é o final, após os passos, a gente vai fazer uma pequena reuniãozinha, quem quiser participar para a gente organizar a nossa confraternização de Natal, tá certo? E vamos além de pensar nessa confraternização, ver como é que a gente associa o atendimento às gestantes, né? Talvez ele consiga fazer algo que seja conjunto aí. E confraternizar, mas também atender, tá certo? Muito bem. Quem quiser tomar o passe, espera um pouquinho esse sentadinho que a gente chama daqui a pouco, tá certo? E quem quiser colocar o nome na vibração, temos o livro de vibrações ali fora. Qualquer dúvida, temos a nossa orientação, tem que dar uma orientação, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado pela presença. Marlúcia está aí. Muito bem, obrigado, Marlúcia. Marlúcia, lá do Mário de Nazaré. Isso é do Ceará, né? É. Temos a chefe Rubiana também. Muito obrigado também, Rubiana. Então, um abraço para todos. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Tá certo? Vou pedir, então, a nossa irmã Wagner, por gentileza, que está lá, para fazer um exercício, sair lá no final, para vir andando até aqui, fazer a prece de encerramento. Nos possamos todos nesse sentido de amor, nessa vibração de paz, nessa sintonia que vem do mais alto, agradecer por esse momento e tantas instruções essas que nos levam a raciocinar a necessidade de mais e mais estarmos em sintonia com o Pai, que nos momentos mais difíceis nós tenhamos a certeza que podemos, através da prece, rogar auxílio, para que possamos sair de momentos desafiadores que fazem parte do nosso cotidiano. Tenhamos também a gratidão pela oportunidade de estarmos aqui, nesse dia de hoje, para raciocinar sobre o pensamento e que possamos ter a sabedoria de buscar sempre a sintonia, essa sintonia com o mais alto. Agradecemos aos mentores da casa e pedimos permissão para encerrar mais esse trabalho. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos encerrando por aqui, agradecendo a todos que nos acompanharam nas redes sociais, os que estão presentes, agradecendo ao nosso irmão Aurélio pela última palestra aí, compartilhou conosco seus conhecimentos. Então, desejamos a todos muita paz.